Ei, mulheres! Estamos aqui, como tinha comentado antes, venho em obediência àquilo que o Senhor tem me pedido para essa temporada, para esse tempo, para que juntas possamos estar olhando, vendo, estudando, aprofundizando naquilo que nas cartas de Pedro tem nos ensinar para nós, com o tema principal sobre a infrutífera, a mulher que se sente infrutífera, sobre a ociosidade. O que é que Pedro nos ensina nessa carta, quando ele deixa para nós com tanta ênfase na fé? Então, queria te convidar para que juntas possamos estar aqui, aprendendo com o Senhor, você daí, eu daqui, mas todas juntas engrandecendo o nome do Senhor. Vocês estão preparadas? Vem com a gente. O que vai fazer com que nós não abandonemos a nossa fé e que a entrada no céu seja garantida não está nas nossas mãos, e sim aquilo que nasce e cresce no nosso coração. Essa foi uma palavra que o Senhor ministrou ao meu espírito durante esse tempo e essa temporada que eu tenho vivido. E essa temporada tem o nome de infrutífera. Por um tempo me senti assim, essa mulher que não entregava, não dava aquilo que precisava dar, por achar que aquilo que tinha nas mãos era insuficiente, ou por não estar fazendo, não era o suficiente para chegar onde realmente teria que chegar. Então me sentia improdutiva, esse potencial, aquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos, parado, sem resultado, uma fé parada, sem movimento, e tudo isso me levava a esse lugar de ociosa, de paralisação, onde eu me via literalmente sem nada para oferecer. E a partir daí, onde a minha fé era cada vez mais diminuída e cada vez mais eu me sentia com as mãos atadas, com os pés atados e com o meu coração, com a visão limitada, o meu coração fechado. Foi onde, a partir do que o Senhor foi ministrando realmente ao meu coração, o Senhor me levou ao livro, às cartas de Pedro, e eu pude ver que esse lugar não depende daquilo que eu faço, senão aquilo que nasce e cresce dentro de mim. E Pedro, ele começa na segunda carta, vamos começar pela segunda carta, ele começa a falar que se nós temos essas virtudes ou esses princípios, a gente não vai abandonar a fé e a nossa entrada no reino vai estar garantida. Se a gente tem esses princípios, porque ele fala virtudes e logo em outro lugar ele fala princípio, se ele não faltar, a gente jamais vai abandonar a fé. E quando a gente olha para a vida de Pedro, a gente não vê um homem perfeito, a gente não vê um homem que não teve altos e baixos na sua vida, na caminhada de fé. E nós vemos aqui onde Pedro, o Senhor olhou para Pedro e disse assim, olha o que foi que ele falou, né? E Pedro, ele começa a falar para a gente se dedicar e a gente se esforçar e ter muita diligência para que essa verdade em nós, ela seja viva e testemunhada. Olha o que ele fala, você pode abrir comigo, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 15, ele fala assim, todavia tenho me empenhado, me esforçado, para que, mesmo depois da minha partida, vos lembreis com clareza desses ensinos, dos ensinos que a gente vai ver o que ele deixou para nós, em toda e qualquer situação. Não é só quando nós nos sentimos que fazemos as coisas ou quando nos sentimos infrutífera, mas é em toda a situação. E o 16, porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando vos fizemos conhecer o poder
e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois fomos testemunhas, ele fala que ele foi testemunha ocular, fomos testemunhas oculares, nós vimos da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou: este é meu filho amado, em quem me regozijo. Ele fala que se a gente ter esses princípios no nosso coração e nele crescer, nascer e crescer, no pleno conhecimento de Jesus Cristo, nós jamais abandonaremos a nossa fé. E ele disse que ele vai se esforçar e ele está lhe dizendo para que vocês não se esqueçam disso, porque só assim a gente vai conseguir ver, porque ele era o testemunho ocular, só assim conseguiríamos ser testemunhas. Então, Pedro se dedicou o suficiente e a vida dele foi vista de uma maneira e vivida suficiente para que essa fé que ele pede que a gente tenha, para que esse lugar que ele pede que a gente esteja, venha a ser de vida e a gente não venha abandonar a nossa fé. Então, olha o que Pedro declara com tanta convicção, e a gente olha para a vida de Pedro, olha o que Jesus fala lá em Lucas 22, porque nós pensamos que Pedro ele teve uma vida de fé inabalável, sem altos e baixos, e olha o que Jesus falou para ele. Jesus estava aqui na última ceia, e aí eles estavam vendo o Senhor, quem é o maior, quem é o menor, e o Senhor dizia: o maior quem serve, o maior é aquele, não é que está ao meu lado, ou à direita, ou à esquerda, senão realmente aquele que serve. E ele dizia assim, em Lucas capítulo 22, no versículo 31, ele disse assim, porque Jesus já sabia o que ia acontecer com Pedro, e ele fala assim: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Jesus sabia o que Satanás já tinha dado essa permissão, essa autorização para que Satanás pudesse peneirar a vida de Pedro. E esse peneirar é sacudir, esse peneirar é balançar a vida de Pedro, mover a vida de Pedro naquele ambiente que ele estava, porque quando a gente está peneirando alguma coisa, ela não sai de dentro, né, da peneira, fica na peneira, e quando se levanta, o que faz sair é o vento. Então o Senhor dizia: Satanás, Pedro já está autorizado para que nesse ambiente que você está, você seja sacudido, passem ventos, mas leve aquilo que não serve e fique apenas aquilo que realmente é verdade, aquilo que vai sustentar a tua fé, aquilo que você vai entender que nesse tempo é preciso saber o que precisa ir e o que precisa ficar. Então, o Senhor ele já sabia que Pedro ele ia passar por esse lugar, e ele falou: Satanás já está autorizado. E logo lá, Pedro nos fala de uma fé que precisou, ele foi sacudido, ele foi peneirado, entendeu o processo para depois nos ensinar, porque foi isso que Jesus segue falando lá em Lucas 22, e fala assim, eu, entretanto, roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não se esgotasse. Imagina Jesus intercedendo por Pedro para que não faltasse essa fé que ele está nos dizendo lá na carta dele. Entretanto, roguei por ti para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. E aqui a gente tem que parar um pouco e pensar, então Pedro não era convertido? E não era. Pedro sim. Se a gente for olhar um pouco para a vida de Pedro, Pedro era aquele homem impulsivo que queria: Senhor, é tu, me deixa que eu vá contigo, e ao mesmo tempo afundava, e ao mesmo tempo dizia: Deus, eu sei que tu és o Filho de Deus. Ele tinha revelação de quem Cristo era, e ao mesmo tempo o Senhor dizia: vai para trás, Satanás. E é como que a gente vê essa inestabilidade, e o Senhor fala: Pedro, quando você se converter, Pedro, quando você virar de novo, quando o teu coração, a tua mente voltar à minha direção, retornar ao estado correto que eu tenho para você, aí você vai e fortalece aos teus irmãos. Porque na nossa caminhada de fé, da maneira que nós somos sacudidas, passam ventos e a gente é movida, muitas vezes a gente pode estar indo para um lugar que não está
em direção àquilo que Deus tem para nós. Então o Senhor sabe que na nossa caminhada de fé nós vamos retroceder, nós vamos sair desse propósito, nós vamos em algum momento negar a Ele, assim como Pedro negou. Nós vamos ter momentos de fé onde a nossa fé vai estar lá em cima e vamos ter momentos que vamos ter muito medo e a nossa fé a gente vai definhar. Mas Ele sabia e Ele nos envia também, Ele sabe como nós necessitamos e nós temos hoje um intercessor que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não tinha vindo quando Ele falou com Pedro e Ele disse, eu roguei por ti, Pedro. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos leva a esse lugar, que traz essa intercessão e nos direciona para essa obediência, para essa conversão. Porque Pedro, o Senhor falou, quando você se converter, quando você voltar o teu coração para aquilo que eu quero, quando você fazer a minha vontade, quando você retornar ao estado correto, após ter sido abalado, fortalece os teus irmãos. E esse fortalecer, eu até anotei aqui, é como que solidifica, torna firme, edifica aos teus irmãos, traz para eles para esse lugar onde você já viveu, onde você já passou. Então é como que Jesus estivesse falando, Pedro, você vai ser sacudido, você vai cair, mas eu intercedo por ti. E quando você retornar, use a experiência para fortalecer aos outros. Seja suporte para eles na fé, ajudando a permanecer firme. Então o Senhor já estava lá em Lucas, antes de que Pedro negasse a Ele já estava dizendo o que Pedro precisava fazer. E se a gente segue lendo, a gente vai ver, e Pedro dizia, não Senhor, jamais eu vou te negar. Pedro dizia, não Senhor, jamais eu vou negar o teu nome. E ele disse, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E quantas vezes nós estamos assim, em um tempo tão poderoso, precioso com o Senhor, a gente acha que isso nunca vai, essa infrutificação, esse lugar infrutífero nunca vai chegar na nossa vida, e aí vem um vento, nós somos sacudidas e quando nós vemos, nos damos conta, estamos negando ao Senhor. Mas aqui o Senhor deixou também claro o que Pedro precisava fazer. É por isso que essa fé de Pedro, na carta dele, me traz tanta essa convicção, porque não está falando uma pessoa que era perfeita na sua caminhada de fé, senão um homem que tinha muitos altos e baixos, muitos defeitos, mas seguiu ali, permanecendo firme, e ele trouxe para nós esse fortalecimento para os irmãos que somos que somos você hoje aqui. Então, estamos sendo encorajados a seguir nessa caminhada de se sentir infrutífera, de estar infrutífera nesse tempo, por um homem que não fez tudo correto, como eu disse antes, que tinha uma confiança excessiva. Quantas vezes a gente está vivendo em um lugar onde achamos que a nossa confiança é excessiva? Pedro dizia que ele jamais ia negar, mas ele negou, com medo. Não, Senhor, eu vou, ao mesmo tempo ficou com medo, e afundou, com uma impulsividade precipitada. Quantas vezes Pedro atuou com essa impulsividade, cortando a orelha dos soldados, falando aquilo que realmente não tinha que falar, e essa tendência mesmo de agradar a homens, mas também um homem que ele tinha uma fé suficiente para errar. Nós precisamos ter a fé suficiente para a gente errar, e entendendo que quando nós erramos, nós temos ali um Pai que vem e nos ensina e nos corrige. Ele tinha essa capacidade de aprender-se a se transformar nas situações adversas que eles viviam. Ele tinha também uma profunda devoção ao Senhor e tornou-se um exemplo de humildade e firmeza em suas cartas. Então, é por isso que essa fé que Pedro fala, quando ele começa a dizer ali na carta dele, traz para mim assim muita certeza, porque ele viveu, ele trouxe essa firmeza e ao mesmo tempo dessa firmeza, uma humildade que ele aprendeu também quando ele dizia que não ia fazer, e ele fez naquela mesma noite, quando
o sino, tocado o sino era declarando os tempos, né? Cada vez que tocava determinava um tempo, e o Senhor dizia 3 vezes, e realmente Pedro o negou nessas 3 vezes, como realmente a gente sabe. Então, eu não sei como, o Senhor foi falando realmente comigo sobre essa fé, e eu comecei a examinar o meu coração, como estava o meu coração com relação à fé. Existia, Senhor, fé dentro de mim. Eu olhei para mim, encontrei fé, e eu comecei, Deus, eu olho para mim, encontro fé, e o Senhor foi me dando sinais. Por exemplo, eu coloquei de propósito esse colar, porque foi uma amiga que me presenteou, que tem o nome Fé. Era como que o Senhor dando sinais. Sim, filha, é nesse caminho de fé. É por aí que eu preciso que você caminhe. Porque muitas vezes achamos que é coisa nossa, tá no nosso coração. Mas o Senhor vai dando sinais físicos, aquilo que Ele vai falando a nossa alma, o nosso espírito vai se manifestando, e a gente vai entendendo aquilo que realmente o Senhor quer. Então, eu queria e quero, e estou fazendo, dando introdução, né, nesse estudo, para que a gente venha hoje nos perguntar, eu tenho fé? Como está a fé no meu coração? Você pode dizer, Cris, ela está morrendo, está inativa, não existe, eu não encontro. Mas isso não é um motivo para que você venha desistir da tua caminhada com Cristo. Isso, eu me senti infrutífera, não é um motivo para que eu pare de buscar essa transformação nele. Eu me senti ociosa ou está ociosa, isso não é uma desculpa, né, ou uma circunstância para que eu venha deixar de buscá-lo e tornar a minha fé ativa outra vez. Então não é aquilo que você está vivendo, mas onde está o meu coração para buscar nesse lugar, nessa circunstância, a força suficiente para seguir vendo a Cristo e Ele transformando a minha vida. Então, antes da gente passar para o outro vídeo, a gente começar a esclarecer um pouco daqueles princípios que Pedro nos pede lá na carta que ele escreveu, possamos, por um tempo, alguns dias, examinar o nosso coração e ser verdadeira com você mesma, assim como eu fui comigo. Senhor, eu falei para ele, Deus, eu não encontrei fé no meu coração. Eu olhei para mim e não encontrei fé. E aí o Senhor começou a me levar a esses lugares onde que, ainda que não visse fé, Ele estava. Ainda que eu não tinha fé para dar um passo, Ele estava lá para segurar a minha mão. Ainda que eu não tinha fé para ser curada, Ele estava lá para me acalentar a minha alma, ou para enviar uma pessoa para me ajudar. Então o Senhor foi me levando nesses novos lugares de fé. Ainda que eu não tinha fé para alcançar um resultado que eu tanto desejava, ou fé para guerrear, para lutar, para orar, para jejuar, eu entendia que Ele estava ali. E ainda que o resultado não fosse como eu pensava, mas o resultado Ele trouxe conforme Ele já tinha determinado. Então, vamos juntas, durante esses dias, ou por um tempo, examinar o nosso coração. Porque assim como eu comecei esse vídeo, não é aquilo que está nas nossas mãos, não é aquilo que eu faço, mas aquilo que nasce e cresce dentro de mim, é que vai determinar que eu não seja infrutífera e que eu não seja ociosa. Então examinemos o nosso coração para que busquemos respostas, e a partir daí a gente comece a se mover, a dar passos na direção da transformação, na direção daquilo que o Senhor quer para nós. Vamos orar? Feche os teus olhos e pensa nessa situação onde o teu coração não tem esperança, onde você não consegue ver fé, onde você não consegue ver o trabalhar do Senhor. E coloca nas mãos dele, seja verdadeira com você mesma, com a tua mente, com o teu coração, com o teu espírito, e fala diretamente para o Senhor, porque eu tenho certeza, assim como Ele intercedeu por Pedro para que não faltasse fé, e Pedro trouxesse para os irmãos essa fortaleza, esse lugar de ensino, esse lugar
de firmeza, assim como é de identidade, por assim dizer, porque aí foi onde veio a identidade de Pedro sendo estabelecida, que significa pedra, e ele trouxe essa estabilidade, essa firmeza com relação à fé, que nesse lugar da circunstância, o Senhor ele possa estar trazendo a identidade nas nossas vidas e a partir daí, dessa circunstância, possamos ver o mover do Senhor, o milagre, o trabalhar, a supremacia dele, o poder dele nas nossas vidas e ele fazendo com que a nossa identidade seja estabelecida e o nome dele seja engrandecido. Pai, obrigada por esse tempo, obrigada pela tua bondade que nos alcança e nos faz, Senhor, viver melhor, Senhor, do que aquilo, Senhor, que imaginamos. A tua palavra diz que os teus pensamentos são maiores, Senhor, que os nossos. Por isso declaramos, Senhor, que aquilo que hoje pensamos que não chegaremos, que não viveremos, possa ser, Senhor, mudado, transformado pelo que a tua palavra diz sobre nós, pelos teus pensamentos, por aquilo que tu tens sobre nós e que, Senhor, a tua palavra ela seja viva, trazendo vida, Senhor. Declaramos, Senhor, que já não mais sentiremos infrutíferas, porque tudo aquilo, Senhor, assim como tu fez na vida de Pedro, tudo aquilo que Pedro viveu, toda a circunstância que Pedro viveu com a tua presença, com a tua palavra, pode ser transformado, Senhor, para que o teu nome fosse engrandecido. E assim também declaramos que será nas nossas vidas, que toda circunstância que estamos passando e vivendo, Senhor, será transformada pela tua presença, pela tua bondade, e veremos, Senhor, o teu milagre, e veremos, Senhor, aquilo, Senhor, que tu irás fazer em nós e através de nós. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Declaramos, Senhor, que seremos mulheres, Senhor, cheias de fé. Fé para alcançar, fé para viver, fé para caminhar, fé, Senhor, para voar, fé, Senhor, para entender que tudo aquilo que Tu já declarou nas nossas vidas já pertence a nós e viveremos conforme a Tua bondade, conforme a Tua graça e conforme o Teu poder em nós, em nome de Jesus. E deixo aqui um louvor onde me sustentou e tem me sustentado também durante essa temporada. E que você não saia daí, escute esse louvor, ore, esteja na presença do Senhor e deixa que Ele fale contigo. E nos vemos no próximo estudo, que assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Um abraço.